Bom, já que a gente está falando de saúde, eu quero lembrar que o câncer de pele não é o único câncer que acomete os brasileiros. Agora, para quem está enfrentando essa dificuldade na vida, o bom humor e o pensamento positivo são fundamentais durante o tratamento. O Rafael tem 43 anos e, desde que perdeu o pai há pouco mais de uma década, com apenas 57 anos, para um câncer de intestino, decidiu redobrar os cuidados com a saúde. Isso fez com que acendesse o alerta, né, em toda a família, porque a gente vendo isso acontecer e a gente passando com isso, né, eu e meus irmãos também fomos alertados que a gente precisava procurar o quanto antes, né, a gente na época tinha 30 e poucos anos, e que o quanto antes a gente procurasse a investigação desse tipo de câncer, enfim, para a gente poderia ter um tempo apropriado para, se houvesse algo, ter uma cura, né? Esta médica explica que os cuidados contra o câncer de intestino devem começar desde cedo, principalmente se já houver histórico da doença na família. O problema começa de maneira silenciosa e, por isso, é preciso acompanhamento médico. É importante os pacientes estarem alertas para sinais de preocupação, né? Um sinal que a gente se preocupa bastante é quando tem uma alteração do hábito intestinal. Além disso, outros sinais também, como sangramento nas fezes, né? Dores abdominais ou na região do ânus, né? Relacionadas à evacuação, perda de peso, pacientes que apresentam uma anemia sem explicação. Isso merece uma investigação e pode ser sinal de alguma doença intestinal, dentre elas o câncer ou pólipos intestinais também. Em todo o Brasil, são registrados cerca de 40 mil casos de câncer de intestino todos os anos. No Paraná, são cerca de 2.500 ocorrências anualmente, sendo 400 em Curitiba. E a prevenção continua sendo a melhor forma de evitar que o número de vítimas da doença aumente. O câncer de intestino é a segunda maior causa de morte por câncer entre as mulheres e a terceira entre os homens no Brasil, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E as causas da doença são várias. Bom, isso pode ocorrer em qualquer pessoa, né? Tem fatores genéticos, mas também tem alguns fatores ambientais que influenciam, como, por exemplo, o tabagismo, né? Pacientes fumantes têm maior incidência, uso de bebida alcoólica, na alimentação, o excesso de carne vermelha, embutidos e processados também é um fator. A obesidade, né, também, e sedentarismo também podem influenciar, mas não necessariamente, né? Então, tem muitos pacientes que não têm nenhum desses fatores e vão ter pólipos e câncer, mas controlar esses fatores pode ajudar na prevenção. A incidência de câncer do intestino no Paraná é uma das maiores do país, com quase 21 diagnósticos a cada 100 mil habitantes. O índice só é menor que o do Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Mesmo que seja uma doença preocupante, a recuperação é possível. E quanto antes realizado o diagnóstico, melhor. Além de prevenível, o câncer de cólon também é curável em grande parte das vezes, né? Tudo vai depender do estágio em que foi identificado, mas até 90% dos casos consegue obter uma cura, e mesmo se o tumor já mandou células para fora do intestino, alguns tipos de metástases, ainda assim pode ser curável. Os tratamentos dependem muito do local do intestino e qual que é o estadiamento, né, que é o estágio do tumor, mas vão passar normalmente por cirurgia, em algumas vezes quimioterapia ou radioterapia associadas. Se o meu pai tivesse investigado essa doença em quanto tempo, 10 anos antes, se ele tivesse começado a fazer os exames dele, com 40, 45 anos, enfim, ou até com perto dos 50, que seria o indicado, ele poderia ter retirado e poderia ter se curado. Então, não é uma doença que ela surge de imediato, então dá para você poder investigar ela com bastante antecedência. O ruim fica quando você realmente não investiga e aí você acaba se surpreendendo, como foi o nosso caso, e aí tendo pouco tempo para procurar ajuda e poder ter uma cura, né?